E nesse momento nós vamos conversar com esse jovem, que a gente não vai revelar o nome dele, nem a identidade dele, é claro, que é o irmão da jovem de 17 anos, internado no hospital, na UTI de um hospital aqui da região, e ao qual o pai dele é acusado de ter abusado da irmã em pleno hospital, em plena UTI. É um tema bastante delicado, mas nós queremos falamos com a defesa, como vocês viram agora no nosso programa, o posicionamento da defesa. O pai deles nega veemente, e eu quero conversar agora também com ele, e ele vai revelar para a gente, em primeira mão no Viva, o que a irmã dele falou, porque ela já se recuperou, já tirou a traqueostomia, e ele gravou, inclusive, uma conversa dele com a irmã. Quero agradecer por ter vindo falar com a gente. Obrigado por vocês me escutarem. E só para a gente entender um pouco mais, como é que é a sua família? Minha família é tudo unida, né? Meu pai, minha mãe, eu, a minha irmã, a gente sempre foi unido, sempre comemorando a vitória da minha irmã, né? Pela conquista dela, pelo primeiro emprego dela, que ela entrou como jovem aprendiz, a empresa guardou a vaga dela, conseguimos, por ela ser uma pessoa de menor de idade, de menos de 18, a empresa deu uma oportunidade, se destacou muito bem dentro da empresa. Certo. Né? É um tema bastante delicado, mas eu tenho que te perguntar algumas coisas. Em algum momento na casa de vocês, você percebeu algum comportamento do teu pai que fosse inadequado com a sua irmã? Nunca. Meu pai nunca foi um tipo de pessoa desse jeito que estão dizendo que ele é. Nunca. Ele nunca fez e nunca vai fazer, certeza e absoluta. Boto a mão no fogo que o meu pai nunca fez esse tipo de coisa que todo mundo está dizendo dele. A sua mãe também disse rapidamente para uma TV que esteve na portão da tua casa. Ela nega também. E a família toda, ninguém desconfia de nenhuma situação, nunca houve uma situação então que pudesse indicar que tivesse um comportamento inadequado? Não. Minha irmã sempre foi grudada com meu pai, até em festa de família minha irmã vivia grudada com meu pai, eles sempre viviam conversando, planejando, minha irmã contando os planos dela de futuro, querendo conquistar as coisas, e meu pai sempre apoiando e querendo ajudar ela a realizar o sonho dela. Você deve ter visto as imagens divulgadas, inclusive pela TV Globo, daquela situação ali dos dias, desses 40 dias que ela estava ali em internação. Sim. O que você diz daquelas imagens? O que você... É tudo mentira do que eles estão dizendo. Até mesmo porque aquela mão no peito que estão dizendo que estavam no ser dela é mentira, pois ela ficava com uma febre de 40 graus, ela chegava a suar muito, e até eu, meu pai, a minha tia, a gente colocava a mão nos eletros para ver se segurava. Eletro aqueles... Isso, que fica marcado no peito para marcar os batimentos cardíacos dela. Você chegou a acompanhar ela nessa internação lá, naquele mesmo local? Sim, acompanhei, até uma das voltas que ela teve do quarto para a UTI foi comigo e a outra foi com a minha tia. Então, ela não estava naquele momento em UTI, como se disseram. Ela estava... Ali era o retorno da UTI, era um quarto... Tinha mais alguém dentro do quarto, ou não? Um outro paciente? Não, ali onde foi gravado, a gravação foi dentro de uma UTI. Ali foi a UTI, então? Ali foi na UTI. E aquilo foi totalmente aberto, todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. Tinha um acesso de enfermeiros ali? Tinha, os enfermeiros ficavam tudo no meio da sala. E por que você acha? Porque é uma situação bastante dramática, impactante. Por que você acha, então, que houve a acusação da parte dos profissionais de saúde do teu pai ali? Porque o meu pai se estressou com falta de atendimento com o hospital, né? E ele alegou, começou a ameaçar o hospital que ia abrir um boletim de ocorrência. Foi naí que então que começou essa palhaçada toda do hospital querendo desmanchar a imagem dele, fazendo essa falsa acusação contra ele. Você acha que essa discussão que seu pai teve com o hospital ali por essa suposta falta de atendimento é o que gerou essa... A tua opinião é essa? Sim, certeza. Porque foi uma ou 2 semanas antes dele ter falado que ia abrir um boletim de ocorrência, depois começou essa
repercussão toda. E teu pai chegou a fazer boletim de ocorrência? Não, Registrou essa reclamação em algum lugar? não. Ele deixou, ele ficou uma semana inteira indo pro hospital esperando a diretoria descer para conversar com ele sobre o caso da minha irmã e ninguém se manifestava. Ele ficou voltava para casa às 6 horas da manhã, que eu ia buscar. A gente voltava para casa, ele dormia, quando dava meio-dia ele voltava pro hospital para acompanhar minha mãe, para poder conversar com o pessoal do hospital, mas ninguém se manifestava. A sua irmã voltou a falar, é isso? Voltou. Só um adendo antes de fazer uma pergunta mais importante da nossa entrevista. Havia comentários que a situação dela era muito delicada, que ela não voltasse a falar, alguma coisa assim, ficaria em estado vegetativo. Isso é verdade? Sim, um dos médicos me falou que ou se ela melhorava ou ela ia a óbito. E surpreendentemente ela está se recuperando e já voltou até a falar. Tá se recuperando muito bem, as memórias dela tá voltando tudo, tá voltando a falar perfeitamente e logo ela vai estar com a voz perfeita. E nessa volta ela perguntou do pai? Ela pergunta do meu pai, pergunta de mim, pergunta da minha mãe 24 horas do dia. O que vocês falaram A gente fala que meu pai tá doente com dengue, para preservar? para preservar a recuperação dela. Você gravou uma conversa agora. Gravei. Isso é de muita responsabilidade, porque nem a polícia, nem o judiciário tem esse material. E como essa reportagem se torna pública, você tem noção de que você tem uma grande responsabilidade nessa fala. Tenho. O que você vai falar corresponde à verdade. Corresponde toda a verdade, toda a inocência do meu pai. O que a sua irmã falou? Eu cheguei para ela e fiz simplesmente a pergunta: o pai fez alguma coisa de errado com você? E ela confirmou que não fez nada com ele, com ela, no caso. Nós estamos censurando o nome da irmã para preservar. Por isso que vocês estão ouvindo o Pi aí, porque aqui a gente vai preservar pela recuperação dela, porque ela é menor. Então por isso vocês viram um Pi aí. E a tua irmã disse assim, você perguntou de uma forma direta? Perguntei direto e bem claro, e ela falou não. Que o pai não teria feito nada com ela. Que não fez nada de errado com ela. E você acha que o nível de consciência dela hoje já permite ela ter noção exata do que ela está falando? Sim. E você acredita, então, que ela recuperada é a principal prova para chegar diante da justiça e falar meu pai não fez nada? Sim. Com certeza. Mas você perguntou para ela... Perguntei pessoalmente para ela. Você perguntou para ela se no momento que o pai estava próximo, ela se lembra dos fatos? Lembro. Eu te lembro que no dia que ela tinha voltado para a UTI, ela estava com dor no estômago e com uma febre de quase 45 graus. Mas ela lembra dos fatos Lembra. daqueles momentos que ela estava ali na UTI? Lembra. Ela chegou a falar isso para você? Que ela lembrava dos fatos, tudo que estava acontecendo, ela estava consciente? Desses fatos de momentos ruins, a gente não chega muito a comentar, para não acabar piorando e termos uma recaída na recuperação dela. A gente sempre tenta ter algo feliz, manter a felicidade, sorriso no rosto perto dela, para ela não ter uma decadência tão grande na recuperação. Mas a gente sempre pergunta, ela sempre manda recado para mim poder falar pro meu pai, que está sentindo muita saudade dele, e que ela, até de falar o nome dele, ela começa a chorar. Isso na presença das minhas tias e da minha mãe.